ele elege aquilo para falar, olha, o Renan errou, o Girão convidou isso, mas o todo ele está escondendo de você. Ele está escondendo de você, por exemplo, que o Bolsonaro deixou de vacinar centenas de milhares de pessoas no ano passado porque ele rejeitou umas 5 vezes negociar com a Pfizer, enquanto ele fechou negócios escusos com a Índia que nem aconteceram, né? Por implicância mesmo. Isso tudo está sendo revelado lá, revelado no sentido de estar sendo documentado. Outras pessoas serão chamadas em relação a isso. Até o filho do Bolsonaro vai ser chamado porque ele se meteu numa coisa que não é papel dele. Ele é um vereador do Rio, o que ele está negociando vacina e impedindo uma empresa de vender vacinas ao país? Aí o Bolsonaro vende aquela ideia de que ele não queria gastar dinheiro com o país, mas na verdade ele só não estava querendo mesmo era gastar dinheiro com a vacina. Tem aquele discurso que mandaram dinheiro para os estados, mas isso também está sendo investigado. Que dinheiro é esse que foi mandado? E aí o Malafaia faz aquilo que é uma prática de um exímio fariseu, que Jesus disse em Mateus 23. Ai de você, Silas Malafaia, que coa o mosquito, ou seja, no processo de coar, o mosquito fica e o camelo passa. Passa corrupção, passa mentira, passa falsa profecia, passa um monte de coisa, mas ele fica assim, ai, o Renan errou, ai, aquela sessão que o Girão queria girar. É o mosquitinho do fariseu. Quer ver? O presidente, aos colegas, né, para que a gente possa também aprovar esse requerimento número 95, que é um requerimento que chama aqui o senhor Paulo Maiorino, que é o diretor da Polícia Federal, tendo em vista o requerimento onde eu relaciono as investigações, que foram mais de 61 investigações da Polícia Federal, que levaram 1.160 mandados de busca e apreensão, 12 prisões preventivas e 135 prisões temporárias contra suspeitos. Para ele poder vir aqui à casa, explicar o andamento dessas investigações, trazer alguns dados importantes para a gente poder alternar, como a gente suscitou nesses dias, poder alternar alguém do governo federal, que eu disse que aprovo todos, dependendo de minha parte, e alguém dos estados e municípios. Palavra. O Girão, ele está querendo chamar policiais federais da conveniência dele. Como assim? Ele quer chamar o policial federal que estava investigando o que os governadores fizeram. Ele até elenca, né, o que esses governadores fizeram nessa operação do policial federal. Aí ele fala aí desses números de investigados, presos, prisão preventiva, prisão temporária. E ele fala que ele está querendo chamar esse delegado para dar alguma variação na CPI da Covid. Mas variação para quê? Se o próprio Girão demonstra que os delegados fizeram o trabalho deles, são prósperos. Nós temos até o governador do Rio de Janeiro, que já não é mais governador, o de Santa Catarina, que por 2 vezes sofreu investigação para impeachment. Então, a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, conquanto ela esteja ali aparelhada, né, fazendo só as investigações que querem para proteger o seu presidente ídolo. Mas beleza, essa parte está fazendo o trabalho deles. Seria um policial federal próprio para ser chamado pelas assembleias legislativas quando forem investigar os governadores. Aí eles ficam com raiva porque o Procurador-Geral da República manda uma mensagem para o Renan Calheiros no meio da sessão e diz que seria uma afronta ao Estado de Direito, uma afronta ao Ministério Público chamar a procuradora, né? Porque é a procuradora que estava investigando as questões estaduais. O Malafaia é bravão, vai ficar dizendo assim, ele está mentindo falando que nunca foi chamada a Polícia Federal. Eu queria dizer que o requerimento extra-pauta que Vossa Excelência traz, pela primeira vez na história das comissões parlamentares de inquérito, convoca um diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, é uma tentativa de convocar uma instituição respeitável do país para depor numa comissão parlamentar de inquérito. Transforma em convite, sem problema nenhum. Não, transformar em convite. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma coisa muito séria para Vossa Excelência pedir para colocar extra-pauta. O Renan Calheiros não está mentindo, porque na verdade
os policiais federais que ele aponta aí na filmagem, se você for reparar para ver as reportagens, você vai ver que trata-se da Operação Sete Agarras, não sei se é assim que se pronuncia. E aí eles chamaram o Gilmar Mendes, que era o presidente do Supremo na época, o ex-diretor da ABIN, eram pessoas que eram vítimas naquela operação. Aí a CPI queria chamá-los para saber o que tinha acontecido com elas. O Gilmar Mendes, o Paulo Lacerda e outras pessoas que estavam envolvidas, né? O Paulo Lacerda, da época, já estava até afastado da ABIN, né? E o delegado federal que estava envolvido nas questões das escutas, ou seja, tinha a ver com a investigação daquele caso. E não era igual o Girão e o Malafaia, né? A dupla dinâmica, estão querendo fazer, de chamar delegado para falar de questões relativas ao Estado. Aí não, né? Então, como o ministro do Supremo, né, o presidente do Supremo à época, ali para 2008, ele também era vítima dos grampos que tentaram colocar na sala deles, ele foi convidado. Nem sei se ele chegou a atender na época, mas é bem diferente isso que o Girão e o Malafaia querem do que está acontecendo na Covid. O que está acontecendo na Covid, muitas pessoas já estão trazendo dados. Por exemplo, se o Pazuello quiser blefar, não vai adiantar. Outras pessoas serão chamadas e vão dizer o que testemunharam acerca do Pazuello. Repetindo, eles foram chamados porque eles eram vítimas. E o Girão só está mesmo girando em prol de Bolsonaro. Está tentando blefar a própria comissão da qual ele faz parte. Aí essa reclamaçãozinha boba do Girão, não é que essas pessoas não podem vir. É que o objetivo de Girão e companhia, e Malafaia, é desviar o foco das investigações, porque a investigação da CPI é para investigar os erros do governo, da presidência da República. Aí eles querem desviar o foco para os governadores, porque aí eles mantêm Bolsonaro longe das investigações, porque está se revelando as corrupções de Bolsonaro, e não sei por que o Malafaia não quer que essas corrupções sejam reveladas. Não adianta falar que a CPI caiu em descrédito. Ela está, na verdade, a revelar os intestinos do governo Bolsonaro. Tanto é verdade que eles estão todos nervosos. Não dizem que são crentes, que confiam em Deus, porque não fazem como José no Egito, o profeta Daniel, a rainha Esther, vão para o seu secreto clamar. Mas não, o homem vai confrontar. O Bolsonaro teve a cara de pau na quinta-feira, enquanto acontecia a CPI, ele foi ao estado onde é o governador, o filho do Renan Calheiros, comemorar uma obra como se fosse do Bolsonaro, e era uma obra estadual que ele foi comemorar lá, que ele foi inaugurar. Você vê a disfarçatez do cara, o cara é moleque, é malandro. Ele é aquilo que ele diz dos outros. Ele não chamou o Renan de vagabundo. Ele que é um vagabundo de chegar no estado do outro, inaugurar uma obra que não é dele. E aí fica lá sendo protegido pela sua trupe. Isso mostra o que? Eles estão desesperados, ensandecidos. Se não tivessem devendo nada, se desesperariam diante de Deus e não ficar fazendo charminho para ganhar opinião pública. Ele acredita que é Deus que vai tirá-lo de lá? Então por que ele não confia em Deus para mantê-lo lá? Que verdade que Girão quer buscar? Ele está se rebaixando em prol de Jair Bolsonaro, esse fenômeno, né? Como que um homem sociopata como Jair Messias Bolsonaro pode gerar essa compaixão coletiva? O que tem de errado em nós, nessas pessoas que defendem esse homem? Ele está se rebaixando. A verdade que o Girão quer buscar é a verdade conveniente. E sabe o que significa verdade conveniente? As conveniências dele, que é o quê? Tirar Bolsonaro do foco e focar nos governadores? O nome da verdade conveniente é mentira. É aquela coisa assim, palavras não matam. E aí as palavras dele mataram porque eram palavras para o público e não atender a Pfizer várias vezes as ocultas. Enfim, muitas outras coisas parecidas com essa que estão aparecendo assim, ó, na CPI, deixando todo mundo surpreso. Ele tem o direito, mas a gente tem o direito de convidar também. Não, ele disse que já falou com Vossa Excelência várias vezes. Não, falou comigo uma vez ontem. Falou uma vez comigo. Eu estou dando uma informação que está aqui. Ele disse que já falou várias vezes e que é ingenuidade sua. Eu não acho que é ingenuidade. Não, não é ingenuidade não, é querer buscar a verdade. É o que essa CPI não quer buscar. Não é ingenuidade não. Aqui é querer buscar a verdade para o povo brasileiro que não estão querendo deixar a gente buscar a verdade. E já começamos mal, tenho dito, mas o caminho está indo por outro. Por favor. Que moral um sujeito cretino e mentiroso desse tem para ser relator da CPI?
cretino e mentiroso é o Malafaia. Você viu como é que ele forjou uma verdade aí? Como é que nunca a PF foi chamada? A PF que foi chamada porque era vítima. Essa PF aí está sendo chamada, sendo usada, a PF, a subprocuradora estão sendo usados por Malafaia e pelo girando, para desviar o foco das investigações, que eles querem que o delegado e a subprocuradora sejam usados para cometer crimes, para manter quem eles querem na presidência, esses que dizem confiar em Deus. O cara com um monte de inquérito no Supremo Tribunal tá lá só para meter o pau no presidente do governo e intimidar qualquer um que seja a favor do governo com abuso de autoridade? Que cara é esse, gente? Não quer convocar o diretor da PF para poder mostrar a roubalheira de bilhões que o governo federal mandou para prefeitos e governadores? Isso é uma afronta, isso é uma vergonha. Ter inquérito, como ele diz, né, ou responder a inquéritos, não é ser condenado. Inquirir, já disse isso em outro vídeo, é você ser interrogado. Aquilo pode ser fato ou não. E é claro, quem está sendo investigado agora é Bolsonaro e seu governo. E não é por má intenção, é porque o objetivo de qualquer CPI é investigar os erros. No caso deste, os erros cometidos, as omissões e os crimes cometidos contra as medidas que deveriam ser tomadas em relação à Covid-19. Tem que se investigar isso, porque esse homem fez tudo o que queria e achou que não seria investigado. Sim, o objetivo é comprovar os indícios. Qual que é o problema disso? O objetivo de uma investigação é comprovar os indícios. Qual é o crime que tem nisso? E também por que Malafaia está com medo disso? Investiga-se, quem não deve não teme. Eu poderia aqui contar histórias pessoais nesse sentido, onde a gente foi investigado de maneira errada, foi julgado, e a gente se manteve firme e viemos para a nossa casa, eu e minha esposa, e clamamos ao Senhor e fomos contemplados, porque realmente nós não devíamos nada. Agora esse povo está nessa latição toda, porque eles estão devendo muito. Aliás, Silas Malafaia está devendo tanto a Deus, que o colocou sobre o país de maneira nacional por amor ao sogro dele, falecido pastor Santos. Ele está só cavando a própria cova com essa ingratidão dele em ficar protegendo gente que não tem pacto com Deus, como esse presidente. É intimidar, sim, intimidar qualquer um que até usa Deus para ser a favor de determinado tipo de crime. Qual que é determinado tipo de crime? Em não socorrendo a população, como os outros países fizeram ainda em 2020, deixou a população morrer. Olha só, a CPI da Covid descobriu que em dezembro nós tínhamos mais de 150 mil já pessoas mortas pela Covid, enquanto Bolsonaro rejeitava negociar com a Pfizer e tinha feito um negócio errado com a Índia que nem se cumpriu até agora. Isso tem de ser investigado. É intimidar isso, é intimidar Malafaia, é intimidar Girão, é intimidar quem quer proteger isso, gente. Olha quantos de nós poderiam estar vivos se não fossem essas omissões, porque no meio de pessoas que Deus resolveu recolher, há muitos que os homens mataram independentemente da vontade de Deus. Isso tem de ser investigado. Isso tem de ser... É igual esse paradoxo de Israel em relação à crucificação de Jesus. Jesus iria ser crucificado, mas por Israel ter pagado esse mico de executar o crime, de entregar Jesus para Roma, Israel pena até hoje. É o que vai acontecer com esse governo que se acha colocado por Deus e que usou o achar-se colocado por Deus como álibi para cometer crime contra o povo, principalmente contra aqueles que não ficam adorando sem máscaras e em aglomerações. Tem que intimidar essa gente sim, não tem nada de errado na CPI nesse sentido não. Essas informações só se conseguem por meio de intimidação sim. Beleza? A suposta roubalheira desses bilhões que Malafaia tanto fala, para o desgosto dele, é papel das assembleias legislativas de cada estado. Essas assembleias podem chamar esse delegado e essa subprocuradora que eles querem chamar, por exemplo. O papel do Senado é, quando der tempo, verificar o que foi feito com o dinheiro enviado para os estados. Mas não é o foco. O foco é investigar o que o senhor presidente fez. Esse que gosta tanto de tirar onda, que em meio aos mortos estava aí passeando de moto sem capacete, em meio aos muitos mortos, no dia que o Brasil completou os 400 mil mortos, ele foi almoçar com empresários. Na cabeça dele, quem produz são apenas os empresários, os empregados que estão a morrer de Covid não produzem. Ele despreza a população.
Por que você não quer investigar esse cara, pastor? Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa gente e abençoe você. Verdade. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente que usa Deus para esconder crimes do seu ídolo. Sim, e só assim seremos abençoados mesmo. Uma bênção bem diferente daquela que Malafaia pensa ser bênção. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.